Então, ou seja, a gente fala, você trouxe, a gente fala, dá muito enfoque para performances que destoam e pouco enfoque para consistência. No mês de dezembro, o Luka teve 35,1 pontos por jogo. E o Embiid teve 35,4. É 0,4 de diferença, 0,3 de diferença, mas mostra que o Embiid tá fazendo na média acima, pontuação acima do Luka Doncic, que é incrível. Tá começando mais um bloco do 3 pontos e a falta aqui, mais um vídeo pra falar agora sobre Philadelphia 76ers. Vamos falar aí da campanha do Sixers que atualmente está em 5º lugar na Conferência Leste, mas teve aí uma grande sequência. Mas começou mais ou menos ali no meio de dezembro, agora a sequência ininterrupta de vitórias deles meio que acabou. A gente estava pensando em fazer esse vídeo há algum tempo, acabou deixando eles, né, eles chegaram a ter uma sequência de 9 vitórias ininterruptas e acabaram perdendo. Mas isso não, né, muda o fato de que eles estão com 8 vitórias nos últimos 10 jogos e que alguns de seus principais jogadores estão jogando muito bem. Novamente o Embiid, né, não cansa de ter bons números e ter boas atuações temporada a temporada e agora... isso não está sendo diferente. E o James Harden também, né? Super adaptado aí já ao time de Filadélfia. Estão garantindo bons resultados para os Sixers, né? Que, bom, tá naquela coisa de tentar ganhar um título, processo, é um negócio que, né, muito se falou e até agora não se entregou nenhum grande resultado. Então a gente quer saber, né, se depois de todos os ajustes, de toda a novela, se dá para acreditar no Philadelphia 76ers. Mas... antes, Filipão. Antes é hora do recado. Aquela hora que você gosta, né, Filipão? Ó, primeiro de tudo, vamos agradecer. Tem que agradecer a galera, agradecer todo mundo que tá acompanhando aqui os vídeos do 3 pontos e a falta, todo mundo que se inscreveu. A gente teve um salto aqui no número de inscritos que foi maravilhoso. E, bom, a gente sabe que o apoio de vocês é muito importante, então a gente pede pra você que tá assistindo aqui, ó, pra você deixar aqui, né, o seu comentário. Comenta aí, barba, vai. E também não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal 3 pontos e a falta. Assina, é super importante. Bonde do Embidão, galera. Bonde do Embidão. Bonde do Embidão. Bonde do Embidão é bom. Comenta aí, bonde do Embidão. E ajude a gente a chegar a 1000 inscritos. A gente tá, ó, falta só um pouquinho pra gente chegar nos 1000 inscritos. Iniciar aqui a monetização no YouTube. A gente conta com o apoio de vocês. Filipão, cara, eu não sei nem por onde começar. Tem tantas coisas interessantes que a gente pode falar a respeito dessa corrida de 8... Foram 9 vitórias consecutivas, né? Foi, ó, vitória contra o Lakers, contra o Hornets, contra Sacramento, contra o Warriors, um jogo super importante ali no meio de dezembro. Toronto, Detroit Pistons, o Clippers e, pra finalizar, uma vitória super importante em cima do Nicasso. Sempre tem essas, né, na rodada de Natal. Exatamente, na rodada de Natal. Aí foram 2 derrotas consecutivas, aí uma pro Wizards, depois outra pro Pelicans, né? E aí depois eles tiveram vitórias contra o OKC e retribuíram aí, né, o resultado contra o Pelicans de novo. Dessa vez eles venceram. Por onde você quer começar? Quer falar sobre o Embiid? Quer falar sobre o Harden? Quer falar sobre essa construção de time? Né? Tem que ser levado em consideração também, né? O Sixers foi ao mercado e trouxe peças importantes. Por onde você acha que é mais interessante da gente fazer essa análise, esse estudo de caso, como você batizou essa série de vídeos aqui? Sempre de começar destrinchando um pouco do time, né? Explicar para o ouvinte o porquê dessa série tão legal de vitórias, desse ressurgimento do Philadelphia 76ers, que carregou, obviamente, também o ressurgimento das suas grandes estrelas, né? E nessa corrida, principalmente, o Sixers teve em dezembro, né, uma corrida fantástica, e hoje eles são o 14º melhor ataque da liga, estão fazendo 113 pontos por 100 posses de bola. Só que quem vê esse 14º ataque se pergunta, mas como que eles têm ganhado tanto? Bruno, eles têm hoje a 2ª melhor defesa da liga. Eles estão concedendo apenas 109 pontos. E eu vou botar um asterisco aqui, que esse número, Bruno, mostra como é que a liga tá inflada de pontuação. O Sixers concedendo 109 pontos por jogo é a 2ª melhor defesa da liga. Olha que absurdo. Isso explica, né, o porquê de tantas performances individuais tão infladas, como a gente tem visto nessa última semana, em especial. E o curioso, Bruno,
é que o Tyrese Maxey começou muito bem o ano, ele deu lampejos de que seria candidato até MIP, jogador que mais evoluiu no ano, só que foi só com a lesão dele, antes dessa arrancada de dezembro, que Philadelphia trouxe o DeAnthony Melton como titular. E ele é um desses caras que veio como reforço, Bruno, né? Muito assim, quase não foi falado, mas quando ele chega e vira titular, Bruno, o Sixers pontua 12 pontos por 100 posses de bola a mais que os seus oponentes. Ou seja, eles estão positivos, 12 pontos, enquanto o Melton está em quadra, que é um número muito considerável. E eu trago esses números porque a gente tem que sempre falar que não fosse a redução de salário do Harden, não viria o DeAnthony Melton e não viria o PJ Tucker. Então é muito, muito importante frisar isso, né? O Philadelphia tem um elenco robusto hoje que está competindo por conta do Barba, que abriu mão de por volta de 10 milhões do seu salário para fortalecer esse elenco e fazer uma corrida muito profunda e então interessante. E eu vou aproveitar para falar um pouco dele também, Bruno. Temos que falar de James Harden e de Joel Embiid. Vamos falar desse duo aí. Né? Eu vou começar primeiro com o Embidão, vai. Bora. Porque o Embidão, Bruno, o Embiid é aquele cara que tem que sempre estar nos nomes de MVP, ele tem que estar, Bruno. E curiosamente ele tá meio correndo por fora nessa temporada, né? Não sei se é por causa de a gente tem novos nomes aí que também estão super bem, né? O caso do Luka Doncic, do Tatum, né? Mas a impressão que tem é que o Embiid continua jogando o mesmo nível que ele tá jogando das últimas 2, 3 temporadas, que são temporadas em que ele brigou pra ser MVP. E agora a gente vê que ele tá meio que correndo por fora, assim. Será que a concorrência que melhorou ou teve alguma mudança de fato no performance do Embiid? A concorrência melhorou e ele, por ser já um nome sempre presente, ele se desgasta um pouco, obviamente. Esses caras estão sempre disputando em primeiro e segundo lugar, que é o caso do Jokic e do Embiid. O Embiid, que a propósito foi segundo colocado no corrida do MVP ano passado, o teto desses caras, obviamente, sobe, Bruno. Porque para você voltar à corrida de MVP, você tem que, no mínimo, melhorar um pouquinho a sua performance do ano passado, para você ser tão bem visto quanto os caras que vêm forte de temporadas assim históricas, como o caso do Luka, por exemplo. Né? Mas os números do Embiid, Bruno, provam exatamente o que você trouxe. Ele é um cara extremamente consistente. O Embiid, Bruno, foi, a propósito, eleito jogador da Conferência da Costa Leste em dezembro, do mês inteiro. A média dele no mês foi 35 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, chutou 54,5% de quadra e 42% de 3. Foi o maior pontuação por jogo do mês, acima de Luka Doncic. Então, ou seja, a gente fala, você trouxe, a gente fala, dá muito enfoque para performances que destoam e pouco enfoque para consistência. No mês de dezembro, o Luka teve 35,1 pontos por jogo. E o Embiid teve 35,4. É 0,4 de diferença, 0,3 de diferença, mas mostra que o Embiid tá fazendo na média acima, pontuação acima do Luka Doncic, que é incrível, né? E o mais incrível ainda, Brunão, essa média de dezembro que conferiu esse prêmio do mês para ele, não é tão diferente das médias do ano dele. Ele tem feito 33 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, ou seja, 2 pontos a menos só de média em relação à temporada. Ou seja, ele é um cara que é muito consistente, né? Que outros candidatos a MVP, Bruno, não tem tido, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu só acho que é muito louco como que a análise dos números é muito legal. Eu gosto muito quando você traz essa análise dos números, porque eu acho que ela consegue mostrar um pouco como a percepção pode confundir a gente às vezes, né? A gente tá tão acostumado a ver o Embiid jogar dessa forma, a ver um cara com a consistência e com um nível de talento, assim, de entrega na quadra é sempre tão alto que eu não consigo deixar de imaginar que ele não esteja sendo preterido em relação a esses outros caras que estão na frente. Vou até pegar aqui a corrida dos MVPs aqui do site da NBA. E a gente pega, só pra te ajudar já, Bruno, os nomes favoritos. Jason Tatum, que o Boston é a melhor campanha da liga ainda. É exatamente o que tá aqui, os 5 que estão aqui.
Pode falar. O Jokic, o Tatum, o Doncic, o Kevin Durant e o Giannis. E o Embiid vem logo aí em sexto lugar. Mas se você pegar, Bruno, todos oscilaram muito na temporada. Uhum. Ninguém começou forte e está forte ainda. Sim. O Boston passa por uma momento de oscilação muito grande. O Boston perdeu ontem, inclusive, dia 3 de janeiro, perdeu de maneira acachapante para um time do OKC super jovem sem o Shai. Uhum. Sim. Ou seja, o Tatum tá tendo dificuldades. O Giannis também passou por um período de seca. O Jokic, o Denver não começou tão bem, só agora tá voltando a ter o time completo em quadra. O Luka também, agora ele tá pegando fogo, mas no começo ele oscilou um pouco. O Kevin Durant nem precisa dizer, né? No começo do ano eles eram o pior time da liga, nas primeiras 2 semanas. Então, Bruno, ninguém tem feito isso com a consistência do Embiid, cara. Exato. Então, e aí é que me traz o ponto, tá? Só pra fechar o raciocínio, assim. Não me tira da cabeça que o fato dele estar correndo por fora tem a ver com a campanha do time. Com a campanha do time, Bruno, e com o fato de que eles são um time, aquele famoso time que eles são que nem, Bruno, na minha opinião, eles são o Phoenix Suns da Conferência Leste. É uma boa comparação, inclusive. É uma boa comparação. Eles são aquele time que voam na temporada regular, mas chegando nos playoffs perdem. Então, acho que as pessoas tendem a não levá-los a sério. É o time que invariavelmente sente a pressão, né? Por uma série de fatores diferentes. A pressão por não faz muito tempo que não ganha o título, no caso do Sixers, ou o fato de nunca ter ganhado, no caso do Suns, né? São 2 franquias que têm jogadores talentosos, draftaram grandes talentos, muniram esses talentos de peças complementares ali no mercado que em teoria tá tudo ali pra ter uma campanha rumo ao título, né? Fazer uma campanha de time campeão. E por algum motivo essa campanha de título ela não chega, né? É uma ótima comparação que você fez. Eu nunca tinha pensado na proximidade, assim, no estado mental do time, assim, sabe? Como um todo, né? A forma do time, né? Como um todo, assim. E realmente faz todo sentido. Da mesma maneira que as pessoas não levavam o Devin Booker a sério na corrida de MVP, mesmo quando o Suns estava liderando a NBA. Exatamente por isso. Né? Eu acho que a gente tem um bloqueio, e eu não culpo a gente por ter, eu até me incluo, né? Eu não culpo a gente por ter essa ressalva, porque justamente esses caras, assim, a gente fala, e aí? Vão fazer muito bem a temporada regular, mas quando chegar na hora do pega pra capar, a gente sabe o que esperar desses caras. Mas, Bruno, você levantou a bola pra mim muito, muito bem, e eu acho o seguinte, se tem algo que me chamou a atenção ao Embiid esse ano, é que ele melhorou um ponto muito importante em relação ao ano passado, o que me leva a crer que esse mental dele tem melhorado bastante. O primeiro ponto é a agressividade dele. O Embiid, principalmente nos finais de jogo, no clutch time, no quarto, que seja, ele é um cara que tem de pouco fugir da bola, cara. Ele é um cara que esfria muito. Ele é um cara que começa a errar bastante no quarto. Só que esse ano, ele tem sido um cara muito agressivo. As pontuações do Embiid são muito elásticas, porque ele é um cara que vai muito à linha de arremesso livre, e ele converte muito bem. Ele é um pivô que tem bom índice de conversão da linha de bonificação. Então esse número inflado, se não me engano, ele é top 3 de lances livres na liga. Me mostra que ele tem sido mais agressivo. Então vamos supor, numa hora que tá um jogo truncado, as bolas dele não estão caindo, parte pra cima do adversário, chama a falta, vai, seja físico, você é um cara grande, e leva pra linha de bonificação onde ele é bom. Outra área que ele evoluiu muito, Bruno, a isoball. O Embiid era um cara que às vezes não tinha muita confiança no jump shot dele, né, no arremesso de média distância. E hoje ele tem tido média, Bruno, de 1,16 pontos por posse em isoball, que é o 4º da NBA. E por ele ser um cara tão grande, esse é um atributo que eu acho que ele tem que dominar, principalmente contra equipes, contra defesas que vão bloquear a restrita quando defendendo ele. Né? E o mais curioso, que mostra como é que ele evoluiu nesse quesito de mid-range, média distância, ele tem chutado 45%, Bruno, com 5 metros de distância da cesta. Só que quando ele tá a mais de 5 metros, o aproveitamento dele vai para 52%. Ou seja, vamos levar em consideração que esses 5 metros, ele tem contestação. Ele não tá livre, obviamente, né? Ele tem encontrado um pouco de trabalho, problemas, lidando com a marcação. Só que sem marcação, né, no mid-range ali, no ISO, que eu mencionei, 52% de quadra, que também não inclui os 34% de 3 que ele tem chutado, que para um pivô é excelente. Então, com esses números eu faço o meu caso Embiid, né, para levar um pouquinho mais, assim,
pro pessoal como é que ele tem sido consistente, como é que ele melhorou em relação ao passado. E, portanto, deve ser, sim, lembrado nessas corridas de MVP. Agora sim, falando do Barba, né, Bruno? Do Barba, que é outra parte super importante desse estudo aqui. Eu acho crucial falar dele, Bruno, porque, pra mim, essa é a melhor temporada dele como jogador do Sixers. E é uma das melhores enquanto playmaker. Desde que ele aceitou que ele não é mais aquele James Harden que pontua, né, que carrega um time nas costas, porque agora ele tem ajuda, né? Desde o Brooklyn ele tem ajuda. E desde que ele voltou de lesão especificamente, eu acho que ele tem jogado como um All-Star, Bruno. De novo, ele é um cara que as pessoas não vão nem lembrar quando votar nos seus All-Star, mas eu acho que ele é um cara que tem sido tão impactante no seu time a ponto de ser lembrado, sim. Que ele não tá só apenas fisicamente muito bem, né? Ele entrou a temporada com um shape legal, ele tá incrivelmente focado, Bruno. Ele tá obstinado a mostrar que ainda é o Harden de antes e tem feito muito bem. Nos últimos 10 jogos... Não, só pra apontar assim, eu acho que é muito interessante como, né, muito se fala... O Harden pós-Houston, de forma geral, né? Quanto que ele se adaptou pra ser um cara que mais de assistência, um cara mais passador e tal. Essa é a segunda melhor temporada dele em termos de assistência até agora. Ele tá com uma média de 11 assistências. Só perde pra 2016-17, quando ele tinha 11.2 de média de assistência. Ou seja, basicamente ele tá no melhor momento da carreira dele enquanto organizador de jogadas. Exatamente, Bruno. E por isso, não só o Embiid tá tendo um ano que ele está tendo, mas como o próprio Tobias Harris tá tendo um ano de redenção, tem jogado bem, tem feito 55% de quadra nos últimos 10 jogos, o Tobias Harris. O Georges Niang tem jogos que ele pega fogo, é um cara super consistente do perímetro. Então, assim, esses caras estão sabendo aproveitar, Bruno, da excelente leitura de jogo do James Harden. Ele tem, pra mim, tá um cara muito mais maduro em termos de escolha de arremesso. Ele sabe quando tem que fazer o arremesso, ele sabe quando tem que passar, ele sabe quando tem que atacar, quando tem que ser agressivo. Então ele parece um cara mais assim... E isso mostra o QI de basquete muito elevado dele, né? Junto com, como eu falei, o foco. Ele tá numa missão pessoal de mostrar que ele é um cara ainda top na liga, certo? E passa, Bruno, essa que você trouxe muito bem também, essa parada de criatividade dele, para mostrar como é que ele tem sido importante e como é que Filadélfia tem se privilegiado e beneficiado dessa criatividade dele. Eu trouxe os números do pick and roll do James Harden, Bruno. Filadélfia faz média de um ponto por posse de bola quando o Harden toca a bola no pick and roll. Ou seja... É o nono, Bruno, maior número da liga. Então tá no top 10. A bola passou na mão, tanto armando quanto recebendo a bola no pick and roll, tem média de 1 ponto por posse de bola, o que é muito bom. E mesmo com marcação dupla, Bruno, que os times sabem que ele é um cara, um exímio passador, ele tem uma visão privilegiada, mesmo com marcação dupla, ele gera 2 pontos por posse de bola. Ou seja, ele tem gerado mais pontos, Bruno, com marcação dupla do que marcação única. E essa facilidade que ele tem de passar a bola, mesmo sob pressão, tem feito toda a diferença. Tem sido muito normal ver nos jogos do Sixers o Harden fazendo aqueles passes por trás das costas. Então, Bruno, como eu falei, por isso que tem tanta gente se beneficiando dessa visão e dessa, vamos dizer assim, humildade do James Harden, aceitando o seu papel e abraçando essa parte como criador. Só que mais legal do que tudo isso, eu trouxe os números dos últimos 10 do Embiid, nos últimos 10 jogos, o James Harden tem 22 pontos e, como você falou, Bruno, 12 assistências por jogo, chutando 46% de quadra e 40% de 3. Mas o melhor número pra mim, eu mencionei que o Embiid melhorou muito no seu jump shot, no seu mid-range, na agressividade. O Harden, Bruno, tem sido plus 104 nos últimos 10 jogos. Nossa, meu amigo. Com o James Harden em quadra, Absurdo. O Philadelphia 76ers venceu seus oponentes por mais 104 pontos nos últimos 10 jogos. Ele foi positivo, Bruno, em todos os jogos, Absurdo. a não ser o jogo contra o Wizards. Ou seja, nos últimos 10 jogos, só em um jogo, o Philadelphia perdeu
com o Harden. O que é muito interessante, porque, obviamente, o Embiid é o líder desse time, ele é a grande, né, o rosto desse time, é o líder, é quem vai ser mais cobrado, para quem todo mundo vai prestar atenção no momento de clutch. Mas esses números trazem pra mim, o que você tá me dizendo, é que o coração do time é o Harden. O termômetro do Sixers é o Harden. Então, ele é o que rege a orquestra, né? Então, independentemente de como tiverem os outros jogadores, se o Harden estiver bem, a chance do Sixers jogar bem e ganhar é muito mais alta. Com certeza, Bruno. Porque ele é um cara também que, além de tudo que a gente falou, que se transformou num excelente passador, playmaker da liga, ele tá hoje, pra mim, ele é um dos melhores armadores da liga, armadores de fato, né? Não só pontuadores, mas ele tem a capacidade de pontuar, de ter um jogo de 40 pontos. Ninguém sabe que ele tem, né? Então, ou seja, num jogo que ele esteja bem, ele é capaz de afetar a partida de muitas maneiras. E esse isso é porque esse é o motivo pelo qual o Philadelphia abriu antes tanta coisa para trazer esse cara para sua equipe. Agora, o retorno do Maxey também é importante lembrar, né? Sim. O Maxey voltou agora sexta-feira passada contra o Pelicans. Então, com esse retorno, fiquem de olho nos Sixers, porque eu acho que eles podem apertar o passo agora e, quem sabe, Bruno, ameaçar o topo da conferência, porque, acredite se quiser, eles estão apenas 3 vitórias atrás de serem líderes da Conferência Leste. E o calendário é favorável, né? A gente tem, vai ter o jogo contra o Pacers, a gente tá gravando hoje na quarta-feira, dia 4 de janeiro. Vai ter jogo contra o Pacers, eu acho que esse vai ser um pouco mais complicado, mas depois você tem Bulls tá naquela fase de complicar contra time contender, então também é outro jogo imprevisível. Mas depois dele tem Thunder, Jazz, Lakers, Clippers e Blazers. Ou seja, até o resto do mês, eu não vejo motivos para o Sixers não vencer todos esses jogos. Eu acho que ele é favorito para praticamente todos. Assim. Isso. Talvez se o Kawhi jogue nesse jogo do Clippers, né? Talvez. Então, mas de fato ele é favorito em todos esses jogos aí. Então até chegar, por exemplo, ali no dia 22, o Kings eu acho que pode dar um pouco de trabalho também pro Sixers. Mas até o dia 25, que aí ele vai pegar o Nets, e em seguida vai pegar o Nuggets no dia 28, o time pode vir com uma sequência aí de, sei lá, 7, 8 vitórias, né? Vai vir embalado, vai vir motivado, então... A última vez que você falou que um time ia passar o mês bem, você cravou que o Boston Celtics seria líder no Natal. E você, Bruno, acertou em cheio. Olha aí, ó. Então, olha gente, confia, pô. Quando o Bruno Silva faz previsões assim, anota e confia, leve a sério. Vai chegar em final de janeiro. Vai pegar no final de janeiro, o Sixers tá tipo... perdeu 6. Confia em você, Bruno. Em sétimo lugar. Irmão. Não, mas eu acho que tem uma chance muito grande, assim. Eu acho que tem uma probabilidade grande do Sixers estar embalado e chegar, cara, com o time animado. Briga de igual pra igual pra mim. Tanto com o Nets quanto com o Nuggets, assim. Acho que não tem... É uma disputa muito parelha. Falando em disputa parelha, pra gente arrematar aqui a discussão. O que falta, Filipão, pra esse time ser campeão? É uma pergunta que a gente faz em praticamente todos esses vídeos de times que estão jogando bem. A gente sabe que tem condição pra fazer uma campanha de título. O time monta, né? A diretoria monta esses times pensando em campanha de título. Acho que o Sixers é um desses times. Mas eu acho que para o Sixers especificamente é uma pergunta ainda mais capciosa por todos esses motivos que a gente vem falando aqui ao longo do vídeo, né? O que falta? Brunão, eu acho que assim... A sorte sorrir... Tem 2 fatores. Um é um fator intangível que a gente adora falar, mas que eu assumo... Quer dizer, eu deixo na mão dos caras, que é o fator mental. Eu acho que há um bloqueio mental do Philadelphia 76ers com o seu treinador, Doc Rivers, que não são uma combinação boa nos playoffs. Eles não são pessoas, não são corpos que se dão bem nos playoffs. Então, e há quem diga que enquanto o Doc Rivers for técnico de Filadélfia não vai ter chance nenhuma, né? Mas eu não quero falar, Bruno, de achismos, né? Uma coisa que eu não gosto é tratar o basquete com achismos. Eu gosto de trazer sempre estatísticas e com números que provem alguma coisa. Então, falar do mental é muito fácil, muito amplo. Mas eu trouxe aqui outra coisa que eu acho que Filadélfia tem que melhorar muito
se eles quiserem ser levados a sério como contenders. Eu falei do DeAnthony Melton, Bruno, que elevou o nível de defensivo do time, mas desde que o Maxey voltou sexta-feira passada, tem vindo do banco a propósito, o problema tem sido a segunda unidade. Logo no primeiro jogo foi contra o Pelicans, você mencionou que foi uma das derrotas dele, os titulares foram positivos 6 pontos, ou seja, eles venceram por 6 pontos. Só que com o Maxey em quadra, eles concederam 127 pontos por 100 posses de bola, Bruno. 127 pontos. Foi o pior jogo defensivo do Sixers da temporada, e é um número que preocupa, na minha opinião, são os 30 pontos em transição que eles concederam para um time do Pelicans. Ou seja, esse é o ponto fraco do Philadelphia. Eles têm a segunda melhor defesa da liga, certo? Mas só 3 times concedem mais pontos em transição do que os Sixers: Houston Rockets, Utah Jazz e LA Lakers. São times que estão lá embaixo. Né? Não é uma boa companhia para um time que quer ser campeão. Não é. E vou te dar outro número mais preocupante ainda. Se deve também pelo fato, Bruno, que só em dezembro eles concederam 18,2 pontos por turnover. Só para ter noção desse 18 pontos que estão contando por jogo, só por conta de turnover, só por conta de erros próprios, o Orlando Magic concede 16. Então, ou seja, estão concedendo mais pontos do que o Orlando Magic, que é um time super jovem, mais inexperiente, que é normal cometer erros. Ou seja, se a gente está falando de um time experiente, que foi montado para competir nos playoffs, trouxe o PJ Tucker, Montrezl Harrell, o Harden, é um time cascudo, certo? Mas se quiser pensar em título, eles têm que corrigir isso para ontem, porque eles têm elenco para isso. E o tempo tá urgindo para eles, Bruno. Esse é um time que eu acho que realmente é para as janelas que o Jacobs gosta de falar. Essa é uma janela que deve estar só a frestinha assim, né? Daquele pedacinhozinho já da janelinha fechando para tentar buscar um título da NBA. Mas a gente sabe que o time tem condição para isso e vamos ficar de olho nessa campanha. Nesse próximo mês eu acho que vai ser muito interessante acompanhar a Filadélfia, né? Pode até ser o mês que ajude a colocar o time numa vaga direta nos playoffs. Agora a gente quer saber, você que está assistindo a gente, onde vai parar esse time do Philadelphia? Deixe aqui seu comentário. E se você já chegou aqui até o final do vídeo, deixa o joinha também para mostrar que você curtiu e assine o canal para não perder vídeos novos do 3 Pontos e a Falta. Filipão, grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.